Então, a história do Securi tem dois pontos importantes. Uma que é individual, que a gente chama, e uma história coletiva. Então, como o princípio é a reencarnação, a gente acredita que a história do Securi não começou com a data de fundação, que é no dia 5 de outubro de 2009. Ela começa num processo antigo, desde as primeiras religiões, desde as primeiras tentativas de processo de cura. Então, ele é, na verdade, o resultado de todas as tentativas que foram feitas ao longo da história da humanidade. Então, ela engloba desde o ensinamento das três grandes religiões, como o islamismo, o catolicismo e o judaísmo, como as religiões orientalistas, como o taoísmo, como o budismo, o hinduísmo. A gente pode considerar o Securi como uma união de todas essas tendências, assim como foi o do espiritismo, a fraternidade, a Rosa Cruz, a maçonaria. Então, a gente fala que a história do Securi começa exatamente com esses focos lá nos primórdios da história da humanidade. E o que o Securi faz? O Securi simplesmente é uma aplicação, né? Um estudo e uma aplicação de todas essas técnicas que foram desenvolvidas ao longo dessa história. E por que também é individual? Porque nós acreditamos que todas as pessoas que compõem o Securi, de uma certa forma, passaram por essa história religiosa ao longo das encarnações e trazem para esse momento toda essa experiência individual, ou seja, daquilo que eles participaram, daquilo que eles têm de memória, não só da aplicação da cura, mas também com o conhecimento doutrinário, para contribuir para essa nova forma de utilização religiosa. Então, a proposta não é nova, a proposta é uma proposta que já existe. A gente não está reinventando o candomblé, não está reinventando a umbanda, não está reinventando o espiritismo, o cristianismo. Nós só estamos aplicando isso em técnicas que são de curas. Então, quando eu falo para as pessoas, quando a gente vai falar do histórico do Securi, eu sempre friso que a premissa é reencarnação, então a gente tem que dar como base o início da história da humanidade. E não só aquilo que nós estamos fazendo hoje. Então, acreditamos que essas pessoas que estão hoje são pessoas que, de uma certa forma, participaram em todos os pontos do planeta, em todos os momentos históricos, e hoje conseguem reproduzir e reeditar aquilo que eles não conseguiram terminar nas encarnações anteriores. Como instituição, ela também não nasce no dia 5 de outubro de 2009. Ela nasce em 2006, curiosamente, com um grupo que era menor, era um grupo que era feito pela Dona Florinda Mori, e ela fazia uma reunião simples na casa dela, que era uma reunião de Evangelho no Lar. Então, participava ela, a Dona Florinda, os filhos, o Eduardo Salvador, o Cláudio Salvador, as noras dela, e eles começaram a fazer essa prática, que era a prática do Evangelho no Lar. Quando eles me conheceram, isso já no final de 2005, ela achou melhor que eu fosse lá olhar essa reunião que eles faziam e ver se eu podia contribuir em alguma coisa. Então, eles se juntavam às quartas-feiras, que era no fundo da casa dela, e eu comecei a participar dessas reuniões. Então, a configuração que é do Evangelho do Lar, se lê o Evangelho segundo o Espiritismo, depois se tece algum tipo de comentário, e como eu trazia já algum conhecimento, estudos já feitos anteriormente, eu comecei a introduzir esses conhecimentos junto com eles. Então, eu falava sobre alguns aspectos sobre espiritualidade, e aí, com o passar do tempo, as pessoas foram começando a se agregar. Então, chegou mais gente da família dela, chegaram outros amigos que eu já conhecia ou que eu já tinha feito numerologia, e eles foram agregando ao grupo. Aí chegou um tempo, nós fizemos de 2005, 2006, 2007, nós começamos com 5 pessoas e acabamos já com 25, 30 pessoas dentro do fundo da casa dela, que era um quartinho. E aquele quartinho já ficou pequeno, então nós tivemos que buscar um outro local. Então, em 2007, praticamente 2007 para 2008, a gente procurou um local na Vila Mariana, que era um local que já tinha uma prática lá. Eles faziam atendimentos terapêuticos, né, que chamava-se Corê. E aí ela começou a ceder uma sala para a gente, que era uma sala maior, né, para que a gente pudesse fazer aquelas reuniões às quartas-feiras. Nós iniciamos também com um grupo que era de 30, quando a gente viu já eram 40, depois 60, chegaram 100 pessoas, 200 pessoas participando dessas reuniões.
No início a gente fazia aquilo que era do Evangelho, depois eu fui introduzindo algumas outras coisas que eram a leitura de todos os textos bíblicos. Então a gente lia a Torá, lia o Bhagavad Gita, lia o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lia todos o Alcorão e a gente fazia a leitura desses textos e depois fazia uma mentalização e terminava a sessão. Com o passar do tempo, nós fomos fazendo imposição de mãos e psicografia. Então as pessoas chegavam, era um círculo, né? As pessoas entravam dentro de um círculo, a gente fazia essas orações, ou seja, a leitura desses evangelhos. Eu comecei a introduzir algumas outras orações e as pessoas ficavam no centro. Tinham duas meninas que já estavam do início do grupo que faziam psicografia, então elas pegavam as mensagens das pessoas, elas faziam imposição de mãos. E no final dessa reunião a gente lia aquilo que eram as impressões que cada uma daquelas pessoas tinham com o que era introduzido. E com o passar do tempo aquilo ficou volumoso. Nós chegamos a atender 500, 600 pessoas com o mesmo sistema, as pessoas entrando no centro, tomando aquele que era um tipo de um passe, mas tendo a psicografia, tendo as mensagens, e depois a gente, no final da reunião, a gente lia para cada um aquelas impressões. Isso já de 2008 a gente sai do Corê e vai para um outro local cedido também, que era na Gazeta de Pinheiros, na Rua dos Pinheiros, para uma pessoa que também era do grupo. Aí ela cede esse espaço para a gente, nós transferimos as reuniões para lá, e quando chega praticamente nesse local que é a Gazeta de Pinheiros, que era o salão da Gazeta de Pinheiros, nós começamos a fazer já um módulo de aula diferente. Então eu fazia as aulas com uns temas mais amplos, e a gente foi já achando que a educação mediúnica tinha que ser feita de uma outra forma. Então eu trazia outros temas, não só aquilo que estava nos textos, mas trazia sobre numerologia, trazia o histórico das religiões, e a gente começou a fazer lá. Passamos em 2009, foi quando a gente foi para Cotoxó. E aí na Avenida Cotoxó, já num lugar mais amplo, nós já tínhamos já mais ou menos a ideia de encontrar o grupo naquele local. E começamos de novo com as aulas das quartas-feiras. O grupo já era maior, mas continuava o mesmo tipo de configuração. A gente fazia a mentalização, era uma aula, como se fosse um modo de uma palestra geral. E mantivemos isso até o dia 5 de outubro de 2009, quando a Cláudia, a minha irmã, ela recebe uma mensagem em sonhos que a gente teria que se juntar um determinado dia, que era uma segunda-feira, para receber uma mensagem. Então, nós estipulamos o horário, e eu lembro desse dia que estava minha irmã, a Cláudia, o Eduardo, Salvador, a Miriam, a dona Márcia, a filha dela, Elisa, e aí nós juntamos naquele dia, às 8h30 da noite. Como a gente tinha uns textos, a gente elaborou um roteiro para fazer aquele dia, então demos algumas orações, e com o término dessas orações, manifestou o Dr. Antunes Azevedo. E aí ele se apresenta, né, o Dr. Antunes Azevedo, ele diz o momento em que ele viveu na Terra, ele fala que é um médico, que está trazendo uma técnica que é uma técnica nova, chamada dos médicos do espaço, e que ele dizia que nós já estávamos prontos, em função de todo esse histórico que eu relatei para você, que estávamos prontos para poder iniciar um novo trabalho. E aí ele desenha como é que vai ser esse novo trabalho. E uma das primeiras coisas que ele pede é para que a gente dê um nome para esse grupo. E aí tem-se a ideia, naquele momento, de Securi. E aí a gente também foi elaborando aquela coisa, né, que era um centro de estudos, pesquisas, mas o nome, na verdade, surgiu antes daquilo que a gente estava falando, que era a denominação. A palavra cura já estava embutida na gente. Então ele vai desenhar basicamente tudo o que a gente tem que fazer. Então lá ele dizia quais seriam os tipos de tratamento, como é que a gente tinha que se portar, que nós voltássemos a nos encontrar durante algumas segundas-feiras para que ele passasse todas as ordens que iriam ser executadas futuramente. Então, nesse dia, ele passa que nós teríamos atendimentos de passes, apometria, que era algo que a gente, naquele momento, nós não conhecíamos. A Cláudia tinha participado
por uma coincidência da vida de um tratamento apométrico, mas ela participou, mas ela não entendia muito bem o que era. Então ele falava sobre estudar sobre apometria, falava que teria a cromoterapia, que era coisa com luzes, e cirurgias espirituais. E que fora esses atendimentos, as pessoas seriam recebidas, fariam uma triagem que era feita com a numerologia, que eu já fazia praticamente há 20 anos. Então, ele incorporou todos esses conhecimentos que a gente não tinha, outros que a gente dominava, e pediu para que a gente estudasse isso, e ele ia passar as instruções e nós, por fora, estudaríamos. Então, naquele momento é que se monta a instituição. Até esse dia 5 de outubro, nós chamávamos até o grupo, que era um encontro em homenagem à Dona Florinda, né? Nós chamávamos o grupo de Grupo Omori, né? Em homenagem a ela, como se fosse a matriarca do grupo. E, curiosamente, quando ela estava no grupo, ela fazia uma oração, que era uma oração shintoísta, que ela tinha aprendido quando praticamente pequena, e nessa oração shintoísta falava dessa coisa do universalismo, falavam dos deuses de todas as cabeças, de todos os locais. E, curiosamente, o que ele também estava propondo era um local onde todas as manifestações espirituais ou religiosas tivessem espaço. Então, o Securi nasce nesse dia, o nome, né, a instituição Securi nasce nesse dia 5 de outubro de 2009, e se dá o nome, e a partir desse momento a gente começou a se intitular Securi e configuramos toda a instituição.